Olá, meu nome é Tânia, sou médica do Hospital IGESP e hoje nós temos um convidado super especial que também faz parte da nossa equipe, o Dr. Abner Morilas, e nós vamos falar sobre o suicídio, porque nós estamos no Setembro Amarelo. Sou psicólogo, doutor em psiquiatria, mestre em ciências médicas, faço parte do comitê de ética aqui do nosso hospital e vamos falar sobre esse tema tão polêmico e importante, né, doutora Tânia? Sim, porque a partir de 2014, a Organização Mundial de Saúde colocou como uma das prioridades em saúde pública o suicídio. Nós temos hoje cerca de mais de 800 mil pessoas que conseguem concluir o suicídio no mundo. Nós sabemos que para cada suicídio nós temos pelo menos 10 tentativas, outras 10 pessoas tentando o suicídio. E nós vemos que o suicídio é um problema de saúde pública, principalmente nos países de renda baixa e renda média. E ele é a segunda causa de morte em jovens entre 15 e 29 anos. Eu queria que você começasse o tema, doutor Abner, falando sobre a nossa estatística brasileira. Perfeito. Bom, no Brasil, pelas nossas estatísticas, nós temos 32 pessoas que tiram a vida por dia. Isso dá em torno de... A cada 45 minutos, uma pessoa, então, se mata no nosso país. A Unicamp fez uma pesquisa recentemente de que cada pessoa que entrou no ambulatório para serem tratados por conta de uma tentativa de suicídio frustrada, para cada uma que entravam, 21 tentaram e não conseguiram. Então a gente tem aí, doutora Tânia, um quadro exponencial muito grande que realmente deflagra um problema de saúde pública que deve ser tratado com cuidado e cautela. Certo. E no seu modo de ver, pelas pesquisas, que você está sempre muito ligado à literatura médica, o que você acha que são os fatores que levam ao suicídio, os fatores de risco para o suicídio? Muito bom. Bom, a gente pode dizer que essa questão é multifatorial, né? Nós temos vários gatilhos aí que podem levar a pessoa a tentar contra a própria vida. Mas algumas coisas importantes, primeiro é que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. De cada 10, 9 poderiam ser evitados. Porque 9 dessas pessoas que chegaram a cometer o suicídio, elas tinham algum tipo de transtorno psiquiátrico. A gente está falando aqui de esquizofrenia, de bipolaridade, de depressão, de abuso de substâncias, álcool, por exemplo, outros tipos de substâncias. Mas a depressão é o carro-chefe, doutora Tânia. Depressão é o carro-chefe. 70% de cada 10, 9 tinham transtorno e 70% desses 9 tinham depressão, um quadro depressivo envolvido aí. Certo. Então, o que você acha que pode ser feito? Quais medidas que nós podemos fazer para tentar identificar essa pessoa? Porque eu acho que a gente precisa primeiro identificar quem são as pessoas que estão com risco de suicídio, né? E aí a gente poderia pensar num âmbito familiar, como a pessoa poderia identificar, num âmbito acadêmico, como nós temos aqui no Hospital IGESP, né? Que temos vários colaboradores, que é uma instituição muito sólida, que tem um grande número de indivíduos, e até em âmbito nacional de campanhas públicas. O que você acha que a gente poderia, nessas três graduações, a gente poderia identificar essa pessoa? Bacana. Acho que a primeira coisa, é a gente ter ciência dos critérios, por exemplo, para a depressão. Já que depressão é o carro-chefe, vamos entender o que é depressão, né? Depressão é diferente de tristeza. Tristeza tem um gatilho, você consegue identificar. A depressão ela é neurofísica, ela não tem um gatilho específico. A tristeza passa, a depressão permanece. E a gente tem aí, vamos pensar nos 9 critérios para a depressão de acordo com o CID-10. Primeiro é a perda de interesse pelas atividades do dia a dia. Quer dizer, aquilo que dava interesse para a pessoa, antes ela não tem mais prazer. A gente chama isso de anedonia, que é a perda do prazer pelas atividades do dia a dia. Segundo, é tristeza. São ondas de tristezas que acometem a pessoa ou durante parte do dia ou o dia todo, por exemplo. Alteração no apetite, ou para mais ou para menos. Ou a pessoa evita alimento,
ou ela começa a ter fissura para comer. Alteração no sono, que pode ser uma insônia inicial, a pessoa demora para cair no sono, ou uma insônia intermitente, ela acorda várias vezes durante a noite, não consegue dormir, tem dificuldade para voltar a dormir. Ou uma insônia matinal, que é aquela pessoa acorda tipo 5 da manhã, ela podia acordar às 8, mas ela acorda e não consegue dormir mais. Ou uma hipersônia, quer dizer, ela tem um sono muito pesado constantemente. Trabalha com polos, tá vendo? Certo. Ou fissura para comer, ou falta de apetite, ou muito sono, ou falta de sono. E aí você tem a perda de energia, que é um critério muito importante. A pessoa, tudo que ela vai fazer, ela precisa de muito esforço, muita energia, parece que tudo é muito difícil, perda de concentração, ela não consegue mais se concentrar como antes, começa a ter muita dificuldade para tomar decisões, uma crítica exacerbada, quer dizer, ela começa a se criticar muito, se colocar para baixo, lentificação cognitiva e física e pensamentos de morte. São 9 critérios. Certo. Se você tiver 5 por mais de 2 semanas, sugere um quadro de depressão maior. E aí você precisa buscar ajuda. Presta atenção. Perda de interesse pelas atividades do dia a dia. Tristeza, alteração no apetite, alteração no seu sono, falta de energia, lentificação, autocrítica exacerbada, pensamentos de morte, você tem 5, e problemas de concentração, 5 desses critérios por mais de 2 semanas, você precisa de ajuda. Busca um profissional de saúde para poder te acompanhar nesse momento. Esse é um meio de a gente segurar pelo menos 70% daqueles que poderiam entrar num quadro de suicídio. Aproveitando o que você está dizendo, como eu identifico isso na criança e no adolescente? São os mesmos critérios? Os mesmos critérios, doutora. Mesma Tânia. coisa. O importante é observar. Né? O importante é você observar o seu filho, se você perceber que os comportamentos estão mudando, por exemplo, começa a ter um isolamento social. Muitos jovens hoje, além da pandemia, né, que trouxe um reforço, vamos dizer assim, um fortalecimento nos quadros de transtornos emocionais, eu acho que a gente tem que estar atento a essas questões. O adolescente começa a ficar muito sozinho, preso no quarto, a criança começa a ficar muito triste, preste atenção. Sim. Ontem eu recebi uma ligação de manhã, olha, uma criança de 11 anos tentou tirar a própria vida. Os pais desesperados procurando ajuda. Então, como você disse no início, a gente tem hoje o suicídio tendo incidência, inclusive na população infantil. Sim. Temos que nos preparar, tentar entender o que é, falar a respeito. Esse é um grande ponto. Quando a gente fala, a gente diminui a força do suicídio. É claro que a gente tem que falar sobre o tema com ciência, como estamos conversando aqui, né, com base científica, porque tem aquele efeito Werther, né? Quem foi Werther? Foi um escritor, Goethe escreveu um livro chamado As Cartas do Jovem Werther, isso no início do século, e quando esse livro foi publicado, o aumento de suicídio aumentou em 300%. Porque esse jovem se matava de amor. Então, assim, a gente tem que falar com critérios, sabendo do que estamos falando, mas tem que falar sobre o assunto. Certo. Então, dessa maneira, na nossa comunidade, no IGESP, na nossa comunidade científica, divulgando essas maneiras de identificar, o maior fator de risco seria a depressão. Sim. Nós já poderíamos estar resolvendo isso a nível da nossa instituição. Exatamente. Porque o IGESP veio com uma campanha muito bonita falando sobre, chamando a atenção em pequenos detalhes sensoriais, perceptivos, tentando trazer alegria para pequenas coisas, um olhar de um animalzinho, de uma cor, de um gosto, de alguma coisa, que a campanha é muito interessante que eles estão trazendo para nós. Você acha que a pandemia do Covid aumentou o suicídio ou só exacerbou aquelas pessoas que já tinham essa tendência à depressão? Boa pergunta. Eu identifiquei 4 momentos, vamos dizer assim,
nesse processo, nessa pandemia, nesse isolamento social. Primeiro, eu chamo de fase leve, foi aquela fase inicial, onde as pessoas pareciam que estavam de férias coletivas, né? Parecia que a ficha não tinha caído. O pessoal ia para os bares, todo mundo sem máscara, né? A gente está sem máscara aqui porque a gente está falando, viu? Mas todo mundo aqui está na sala, está usando máscara. Isso é uma prevenção para nós. A segunda semana, doutora Tânia, eu chamo de semana solidária. Foi quando as pessoas começaram a se preocupar com as pessoas de grupo de risco. Aí você via movimento nos condomínios, tentando identificar quem era grupo de risco, tal. Pessoas cantando uma para outra nas varandas, lembra disso? Sim, sim. A terceira semana eu chamo de fase intensa. Terceira e quarta semana foi quando começou a haver um aumento dos transtornos psiquiátricos, emocionais em todas as áreas. A gente teve um aumento. A partir daí, alcoolismo muito grande, um aumento do alcoolismo, um aumento do abuso sexual infantil, intrafamiliar, porque as pessoas começaram a conviver mais dentro de casa, e um aumento do suicídio. Essa quarta fase a gente chama de fase reativa, é a fase que nós estamos vivendo hoje. Depois de 4, 5 meses de isolamento, a gente tem visto, de fato, um aumento muito grande dos transtornos emocionais. Então a pandemia trouxe esse aumento e a gente tem que estar atento a isso. Certo. Você tem alguma sugestão, pense em alguma coisa a nível de Brasil, se pode ser feita alguma campanha, alguma coisa em termos de saúde pública? A gente tem várias campanhas acontecendo. Eu acho que não é o suficiente. Nós deveríamos ter uma mobilização maior. Mas eu tenho sido convidado por várias prefeituras de diferentes cidades para poder falar sobre o tema. Eu acho que hoje, assim, as pessoas estão mais conscientes de que a gente tem que falar a respeito. O grande ponto aí é falar sobre, né, e identificar esses gatilhos. Eu falei só da depressão, mas, por exemplo, doenças crônicas. O doutor é oncologista, né? Paciente oncológico tem risco de suicídio. Sim. Que a gente sabe pelas pesquisas, né? 40% tem depressão. Sim, sintomas na condição de que eu tenho sintomas que não são tratáveis. Sim. Eu tenho aumento de risco, principalmente dor crônica, exatamente, né? Exatamente. Então, todos esses são pontos que a gente tem que se atentar. Crise financeira, com essa pandemia, quantas pessoas não perderam seus negócios? Sim. A Fiesp-Ciesp calcula aí 70 milhões de prejuízo para os pequenos empresários. Isso leva muita gente ao desespero. Então a gente tem que estar atento, é um momento para se falar a respeito. Acho fantástico o IGESP fazer essa campanha. Sim. Está super bonita, né? Muito legal. E essa coisa que você falou, assim, dessa questão da Covid, se tornou natural, se tornou banal o uso do álcool, né? Nas casas, as pessoas estão consumindo mais álcool e as pessoas esquecem que, apesar de ser uma droga lícita, o álcool é uma droga. E ela pode, a longo prazo, causar vários efeitos depressivos, não é? Exatamente. Você associar álcool com medicação é uma bomba relógio. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Porque a princípio parece um conforto usar o álcool, né? Tomar uma taça de vinho, depois no outro dia uma garrafa de vinho. É quando você está vendo, as pessoas estão usando muito mais álcool. Exatamente. Estão até banalizando, achando interessante estar usando, né? Muito bom. Então, tem os fatores protetivos. Exatamente. O que nós poderemos fazer a respeito? Quais nossas atitudes? Uma coisa fantástica. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa longitudinal de saúde. É uma pesquisa que está há mais de 70 anos acontecendo. E eles tentaram identificar nessa pesquisa o que faz o ser humano feliz. Sim. Uma das grandes descobertas foi que não é o dinheiro, não são os meus títulos acadêmicos, não é o que eu ajunto na minha vida como patrimônio. O que faz o ser humano feliz são as relações significativas que ele constrói durante a existência. Então, o apoio psicossocial é algo que nos ajuda como fator protetivo para o suicídio. Você ter uma família que é atenta, você ter amigos que é solidário, você participar de uma comunidade que olhe para você com cuidado, tudo isso nos ajuda a evitar, seria um fator para que o suicídio não aconteça. Outro fator importante é a espiritualidade.
A gente tem hoje na ciência mostrando que espiritualidade, saúde mental, espiritualidade e saúde física tem uma ligação muito forte. E pacientes que têm uma espiritualidade, que cultivam uma espiritualidade, eles têm um fator protetivo contra o suicídio. Seria como se fosse um freio, na verdade. Certo. Por quê? Porque a espiritualidade gera esperança. E uma das características do suicídio é a perda da esperança. É quando a pessoa perde a razão para viver. Ela não tem mais por que viver. A palavra morte não é a palavra central no suicídio, doutora Tânia. A palavra central no suicídio é dor psíquica, Sim. é dor mental, é sofrimento. E a gente sabe que hoje a espiritualidade é uma ferramenta de coping, de enfrentamento para o sofrimento. Então, tudo isso, pessoas, por exemplo, casadas tiram menos a vida do que as solteiras, pessoas com filhos tiram menos a vida do que as sem filhos, pessoas com pais vivos tiram menos a vida do que aquelas que têm os pais que já se foram. Pessoas que já tentaram suicídio têm 50% de possibilidade de tentar novamente. Sim. Então a gente tem que prestar atenção nesse grupo. Mas é importante frisar que, na verdade, quando a gente fala de espiritualidade, a nível de Organização Mundial de Saúde, que hoje faz parte até do critério de dor, de algum sintoma, de qualidade de vida, hoje nós podemos falar sobre espiritualidade, sim, né? Sim. O homem, ele é íntegro também, porque é uma função psíquica a espiritualidade. Exatamente. Mas é importante frisar que nós não estamos falando de religiosidade. Sim, é outra questão. Que é outra questão, nós estamos falando de espiritualidade. Quando a religião é você organiza a espiritualidade de alguma forma. Eu estou falando aqui dessa questão da transcendência do ser humano. De pensar na finitude de vida e tudo mais. Que o ser humano é capaz de transcender a sua situação. Exatamente. Né? A gente tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um livro fantástico, um psicólogo num campo de concentração. Sim. Ele era um neurologista. Sim. E lá no campo ele ficou impressionado que ele via pessoas indo para a câmara de gás como animais abatidos. E outras iam orando, salmodiando. Ele falou, o que faz o ser humano numa situação tão extrema, difícil, agir de maneiras tão diferentes? E aí ele trabalha na questão da transcendência. É essa espiritualidade que a gente está falando que aqui. Nós temos que incentivar, exatamente, buscar, porque faz parte do ser humano, né? Com certeza. Se sentir pertencer a algum grupo, se sentir acolhido. Isso é fantástico. Apoio psicossocial e espiritualidade dá sobrevida para os pacientes e é um fator protetivo para o suicídio, sem sombra de dúvida. Algumas vezes as pessoas estão tão debilitadas, estão emocionalmente tão desesperadas que a gente não consegue nem entender o que é o pedido de ajuda. Como você, como uma pessoa experiente na área, você consegue identificar frases ou posturas? Como eu consigo, às vezes, identificar que aquela pessoa está num sofrimento intenso e que ela pode estar correndo o risco de suicídio? É importante a gente nunca minimizar a fala ou subestimar a fala das pessoas. No caso do suicídio, aquele ditado, cão que late não morde, não funciona. Certo. Porque muitas vezes a pessoa fala e ela acaba fazendo de fato. Então a gente tem que estar atento às falas, ao comportamento, né? Se a pessoa, às vezes ela pode entrar num processo de automutilação, ela pode entrar no isolamento social, como eu disse, ela começa a evitar encontrar as pessoas, mesmo da família, se enclausurando nos seus quartos. Isso a gente tem que atentar. Agora, uma coisa importante que a gente pode fazer, eu separei 6 perguntas aqui que eu acho que são essenciais quando você quiser identificar se a pessoa está com ideação ou não. Primeiro você tem planos para o futuro? Uma pessoa que tem uma ideação suicida, que ela planejou o suicídio, ela não planeja para o futuro. Ela planeja a sua morte, mas não para a vida, né? A vida vale a pena ser vivida? Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Você está pensando em se machucar, se ferir, fazer mal a você, em morrer? Quinta pergunta. Você tem algum plano específico para morrer? Não tem que ter medo de perguntar. Sim. Pergunte. Você tem pensamentos de morte? Você deseja morrer?
Você planeja morrer? Você vê, são 3 coisas diferentes e importantes. Sim. E sinais de alertas são acesos nesse momento, né? E a última pergunta, você já fez alguma tentativa de suicídio antes? Então essas 6 perguntas, elas podem nos ajudar a identificar se a pessoa tem algum tipo de ideação ou não. E aí, doutora Tânia, se a gente identificar, a gente tem que avisar alguém da família. Certo. Nesse momento, eu trabalho muito com adolescentes e jovens, né? E existe entre eles um pacto, né? O que você me fala eu não conto para ninguém. Nesse momento não dá. Esse pacto de confidencialidade, ele tem que ser quebrado pelo próprio bem-estar da pessoa. Eu tenho que procurar alguém da família e falar com essa pessoa para que essa pessoa então leve essa pessoa que está com ideação suicida a um profissional da saúde. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E eu queria que o Dr. Abner terminasse a nossa entrevista com alguma frase que você quisesse deixar para a nossa equipe profissional mesmo, da equipe que cuida desse hospital, que faz isso acontecer. Bacana. Bom, eu quero primeiro falar para você, guerreiro, né, da saúde, que as pesquisas de fato indicam que grande parte do contingente que trabalha com a saúde entra no que a gente chama de estresse pós-traumático. Eu não sei como é que você está, se você está vivendo essa situação difícil e dolorosa, mas eu quero dizer para você, há esperança, há esperança. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Há esperança sim. Você procure ajuda. Por favor, se você tiver um sentimento de tristeza, aquela angústia, percebe que a energia está faltando, você pode estar entrando num quadro patológico. E aí, meu querido, minha querida, você precisa de ajuda. E nós estamos aqui para te auxiliar no que você precisar. Por favor, busque ajuda, você é importante demais. Valorize a vida, valorize a vida. Você tem dado a sua vida para tantos, agora olha para você. Se você precisar de ajuda, procure, nós estamos aqui. Deus te abençoe. Muito obrigada.